No episódio de hoje, vamos conhecer 5 caçadores cujas expedições terminaram em tragédia. Mas primeiro, começamos no Alasca, onde 2 arqueiros ignoraram os alertas do guia e pagaram com a vida. Número 1. O ataque fatal no Alasca. Era dia 15 de outubro de 2016, quando 2 caçadores se aventuraram na região selvagem e remota da ilha Kodiak, no Alasca. O terreno acidentado parecia infinito, com moitas densas de amieiros e enormes pinheiros de sítica, criando um labirinto de corredores naturais. Uma neblina de outono cobria a paisagem montanhosa, reduzindo a visibilidade a poucos metros em vários trechos. A vasta região selvagem da ilha abrigava uma das maiores concentrações de ursos pardos do planeta, tornando o local um território dominado por esses carnívoros gigantes, onde humanos eram apenas visitantes. Felix Williams, um mestre de obras de 34 anos de Montana, sonhava com essa caçada há mais de 3 anos, economizando cada centavo para custear a cara expedição guiada. Conhecido por seu estilo agressivo de caçar e excesso de confiança, Felix era especialista em caça com arco e insistiu em caçar exclusivamente com arco e flecha, mesmo tendo acesso a rifles. Ele acreditava que sua habilidade compensaria os riscos. Sua reputação de ultrapassar limites despertava tanto respeito quanto preocupação entre outros caçadores. Seu companheiro era Wes Graham, um contador de 29 anos do Colorado, com pouca experiência em caça de grande porte, mas com muitos recursos financeiros. Wes havia investido pesado em equipamentos de caça de ponta, querendo impressionar o amigo mais experiente. A dupla contratou um guia local experiente, que os alertou diversas vezes sobre um urso macho em particular que estava aterrorizando a região. Esse urso lendário já havia avançado contra outros caçadores 2 vezes, mostrando um comportamento agressivo raro, até mesmo para os padrões de Kodiak. O guia enfatizou a necessidade de paciência e precisão, alertando que ursos feridos se tornavam extremamente perigosos e frequentemente voltavam para emboscar seus perseguidores. Felix, como de costume, ignorou os avisos com arrogância, certo de que sua habilidade com o arco garantiria um abate limpo. Os ursos pardos de Kodiak estão entre os maiores predadores da Terra, com machos adultos pesando mais de 550 quilos. Esses animais têm força impressionante, com garras que medem até 10 centímetros e uma mordida devastadora. Eles podem correr a 56 quilômetros por hora, mesmo em vegetação densa, e possuem um olfato tão apurado que detectam cheiros a quilômetros de distância. Sua pele grossa e massa muscular tornam o abate extremamente difícil, exigindo tiros precisos nos órgãos vitais. Quando feridos, tornam-se ainda mais agressivos e, em vez de fugir, tendem a dar a volta e atacar seus agressores. O erro fatal aconteceu quando Félix avistou o urso a cerca de 55 metros em uma clareira e atirou de forma precipitada, sem a preparação adequada. Sua flecha atingiu o ombro do animal, sem perfurar a cavidade torácica vital. O urso ferido rugiu de forma ensurdecedora antes de correr pela vegetação, deixando um rastro de sangue claro nas folhas caídas e galhos quebrados. Quando Félix tentou seguir o rastro, o guia recusou, afirmando que perseguir um urso de Kodiak ferido a pé violava os protocolos de segurança e os termos do contrato da caçada. Mesmo após o aviso de que ele abandonaria a expedição, os 2 homens decidiram continuar sozinhos pela mata fechada. O urso havia dado a volta utilizando trilhas de caça e se posicionou a apenas 13 metros à frente, esperando para atacar. Quando Félix e Wes entraram no matagal seguindo o rastro de sangue, o enorme predador emergiu da vegetação em velocidade máxima. Em menos de 2 segundos, cobriu a distância com eficiência aterrorizante. Félix conseguiu disparar mais uma flecha que atingiu o peito do animal. Em seguida,
o urso colidiu contra ele com força devastadora, suas garras afiadas cortando o casaco grosso e o tórax, perfurando ambos os pulmões e causando hemorragia interna massiva. As mandíbulas do urso se fecharam sobre a cabeça e o pescoço de Félix com força esmagadora, causando traumatismo craniano e cervical catastrófico. Wes tentou desesperadamente alcançar o rifle de grande calibre que o guia havia deixado com eles, contra sua própria vontade. Mas o urso se virou para ele antes que pudesse levantar a arma. Um golpe poderoso atingiu a coxa de Wes, abrindo a região da artéria femoral e causando sangramento severo. Ao cair no chão, ele ainda tentou levantar o rifle, mas o urso continuou o ataque, golpeando seu tórax e braços por quase 1 minuto. Félix morreu em poucos minutos devido ao trauma severo na cabeça e no peito. Wes sobreviveu ao ataque inicial, mas morreu rapidamente devido à perda de sangue. O urso permaneceu na área por um longo tempo antes de finalmente se afastar. A Polícia Estadual do Alasca conduziu uma investigação detalhada e concluiu que o incidente foi um acidente causado pela perseguição imprudente de um animal ferido, desrespeitando os protocolos de segurança estabelecidos. As famílias das vítimas enfrentaram uma dor devastadora, especialmente por saberem que o ataque poderia ter sido evitado com medidas básicas de segurança. O caso gerou discussões sobre os riscos extremos da caça com arco de grandes predadores na natureza implacável do Alasca e reacendeu debates sobre regulamentações em áreas habitadas por ursos. Número 2. A tragédia submersa de Rosalinda Kane. Enquanto Félix e Wes encontravam seu destino nas terras selvagens do Alasca, a estudante de biologia marinha Rosalinda Kane se preparava para um encontro fatal com um dos predadores mais temidos do oceano, na costa da Califórnia. Era dia 22 de setembro de 2017, quando a estudante de pós-graduação realizava o que seria seu último mergulho, nas águas protegidas próximas ao arquipélago das Ilhas Farallon. As águas ao redor dessa cadeia rochosa eram conhecidas por suas condições traiçoeiras, correntes fortíssimas, temperaturas geladas e visibilidade extremamente reduzida criavam um ambiente desafiador, até mesmo para mergulhadores experientes. Bancos de névoa densa cruzavam o Pacífico, limitando a visibilidade de superfície a menos de 90 metros. A região, rica em nutrientes, abrigava grandes populações de vida marinha, incluindo colônias de elefantes marinhos espalhadas pelas ilhas próximas. Essas condições, que tornavam a área um ponto biológico de altíssima importância, também atraíam alguns dos predadores mais perigosos do oceano. Rosalinda Kane, com 31 anos e estudante de pós-graduação da Universidade da Califórnia, em Davis, já havia dedicado anos ao estudo do comportamento dos tubarões e era considerada uma mergulhadora livre e pescadora submarina extremamente habilidosa. Sua tese de mestrado se concentrava nos padrões alimentares dos tubarões brancos, e ela já havia acumulado centenas de horas de mergulho nas águas costeiras da Califórnia. Conhecida por testar os próprios limites em locais perigosos, ela confiava totalmente em sua capacidade de interpretar o comportamento dos tubarões e evitar situações arriscadas. Seu orientador acadêmico havia alertado repetidamente sobre os perigos de mergulhar sozinha, especialmente durante a temporada de pico dos tubarões brancos. Mas prazos apertados e falta de verba a levaram a continuar sozinha. Naquela manhã em particular, Rosalinda realizou um mergulho solo não autorizado fora da janela de pesquisa aprovada pela universidade, uma decisão que violava tanto os protocolos de segurança da instituição quanto as restrições de acesso da área. Ela entrou na água próxima à zona restrita das Ilhas Farallon, com o objetivo de estudar populações de peixe lingcod a cerca de 18 metros de profundidade. Capitães de barcos da região haviam relatado um aumento na atividade de tubarões brancos nas semanas anteriores, com vários avistamentos perto das colônias de focas.
O período coincidia com a temporada de alimentação intensa, quando tubarões adultos se reuniam para caçar mamíferos marinhos. Apesar dos alertas crescentes, Rosalinda seguiu com o mergulho, pressionada pela necessidade de concluir sua pesquisa. Os grandes tubarões brancos estão entre os predadores mais letais do planeta. Fêmeas adultas podem alcançar mais de 5,5 metros de comprimento. Esses gigantes possuem fileiras de dentes serrilhados perfeitos para cortar carne e osso, além de uma força de mordida capaz de esmagar presas grandes. São caçadores de emboscada, impulsionando seus corpos com o rabo potente a velocidades superiores a 40 quilômetros por hora durante os ataques. Seus sentidos extremamente aguçados permitem detectar campos elétricos gerados por peixes feridos e o cheiro de sangue a longas distâncias. Durante a temporada de alimentação próxima a colônias de focas, tornam-se ainda mais agressivos e territoriais. O erro fatal ocorreu quando Rosalinda conseguiu fisgar um peixe lingcod de aproximadamente 18 quilos, a cerca de 15 metros de profundidade, próximo a uma formação rochosa. O peixe ferido se debatia violentamente na ponta do arpão, criando um rastro de sangue e sinais elétricos de estresse que se espalharam rapidamente pela coluna d'água. Em vez de subir imediatamente à superfície com sua captura, ela permaneceu no fundo, tentando assegurar o peixe com mais firmeza. Sem perceber, os sinais emitidos atraíram uma grande fêmea de tubarão branco. O tubarão, com mais de 5,5 metros de comprimento, aproximou-se por baixo e por trás, utilizando o ângulo do sol e a turbidez da água para se camuflar até chegar a poucos metros da pesquisadora. Rosalinda viu o vulto do animal quando ele estava a cerca de 6 metros de distância, subindo rapidamente. Ela tentou uma subida de emergência, soltando o arpão e nadando em direção à superfície, mas o tubarão acelerou para interceptá-la. Com a boca escancarada, exibindo suas fileiras de dentes triangulares, o tubarão atingiu a perna e o quadril esquerdo de Rosalinda. A mordida inicial exerceu uma força esmagadora, rompendo a artéria femoral e fraturando o osso do quadril. Os dentes rasgaram o traje de neoprene, penetrando profundamente nos músculos e ossos. O ataque durou cerca de 8 segundos antes que o tubarão soltasse sua presa. Rosalinda foi puxada cerca de 4 metros para baixo no primeiro ataque, com perda de sangue imediata e intensa devido à artéria rompida. O tubarão então deu uma volta lenta ao redor dela, exibindo um comportamento de investigação, antes de realizar um segundo ataque, menos controlado, atingindo agora o tórax. Dessa vez, as mandíbulas se fecharam sobre a cavidade torácica, perfurando órgãos vitais como pulmão e coração. O trauma causado gerou um rastro de sangue ainda maior na água, intensificando o comportamento predatório do animal. A combinação de hemorragia catastrófica, danos a órgãos internos e aspiração de água causou incapacitação rápida. Rosalinda perdeu a consciência em menos de 90 segundos após o primeiro ataque. A morte ocorreu por exsanguinação e afogamento, a uma profundidade de aproximadamente 13 metros. Seu corpo afundou lentamente em direção ao fundo rochoso, onde permaneceu até ser encontrado por equipes de resgate algumas horas depois. A guarda costeira localizou os restos mortais de Rosalinda 6 horas após ela não retornar à costa. O barco de apoio foi encontrado ancorado e vazio. O exame revelou grandes danos causados por mordidas, com a perna esquerda arrancada abaixo do joelho e traumas severos na região do tórax. A universidade e autoridades marítimas iniciaram uma investigação, criticando duramente a decisão de mergulhar sozinha em uma área sabidamente habitada por tubarões durante o período de maior risco. A família de Rosalinda teve dificuldade para compreender como uma pesquisadora tão experiente pôde cometer um erro tão fatal de julgamento.
O caso levou à criação de protocolos de segurança mais rígidos para pesquisas de campo conduzidas por estudantes de pós-graduação. Número 3. O acampamento fatal de Imadigan Scott, em Montana. Enquanto Rosalinda Kane encontrava seu trágico fim nas águas infestadas de tubarões da Califórnia, a enfermeira e mãe Imadigan Scott se preparava para o que deveria ser uma viagem tranquila em família ao Parque Nacional de Glacier, em Montana, mas que acabaria se transformando em um encontro mortal com o mais perigoso predador da América do Norte. Era dia 12 de agosto de 2015, quando uma família de Seattle chegou a um acampamento remoto na região de mata do parque. A natureza ao redor se estendia por quilômetros em todas as direções, com picos imponentes, florestas densas e riachos cristalinos, criando um cenário perfeito para atividades ao ar livre. No entanto, aquele ambiente aparentemente pacífico era lar de um dos predadores mais letais do continente, o urso pardo. Cerca de 1.500 ursos dessa espécie vagavam livremente pelo ecossistema do parque. E o fim do verão marcava o auge da temporada de alimentação, período em que os ursos se preparavam para a hibernação, consumindo o máximo de calorias possível. Imadigan Scott, uma enfermeira de 42 anos, planejou essa viagem de acampamento como uma forma de se reconectar com os filhos após um divórcio difícil. Apesar de ser uma campista experiente, Imadigan não tinha experiência anterior em territórios com presença de ursos pardos. Mesmo assim, estava determinada a mostrar sua autossuficiência e criar boas lembranças para seus filhos. Emma, de 16 anos, e Lucas, de 14, tinham pouca vivência em ambientes selvagens e dependiam totalmente da mãe para orientações de segurança. A família conseguiu uma autorização oficial para acampar em uma área isolada, acessível apenas após um dia inteiro de caminhada a partir da trilha mais próxima, muito além da rota habitual das patrulhas dos guardas florestais. Nos pontos de entrada do parque, placas e panfletos alertavam sobre segurança com ursos, destacando a importância do armazenamento correto de alimentos e da gestão adequada do acampamento. Os avisos deixavam claro: atrair ursos para áreas de camping, intencionalmente ou não, poderia ter consequências graves. Ainda assim, a família cometeu 2 erros críticos. Eles deixaram o cooler com restos de comida do lado de fora da barraca durante a noite e guardaram itens de higiene com cheiro forte dentro do espaço onde dormiriam, ambas violações diretas das regras do parque. Os ursos pardos são predadores formidáveis. Machos adultos podem pesar até 360 quilos e possuem uma combinação assustadora de força e velocidade. São capazes de correr a 56 km por hora e têm um olfato incrivelmente aguçado, podendo detectar odores de comida a quilômetros de distância. Durante a fase conhecida como hiperfagia, que ocorre no fim do verão, esses ursos consomem até 20.000 calorias por dia. Isso os torna extremamente territoriais e agressivos na defesa de qualquer fonte de alimento, atacando qualquer coisa que represente ameaça à sua refeição. O erro fatal aconteceu quando o cooler, contendo restos de comida, foi deixado ao ar livre durante toda a noite, a apenas 9 metros da barraca. Além disso, os itens de higiene com aroma intenso guardados dentro da barraca funcionaram como atrativos adicionais. Por volta das 5 da manhã, um grande urso pardo macho encontrou o cooler e começou a devorar seu conteúdo, bem ao lado da barraca da família. Imadigan acordou com o barulho do animal remexendo nas provisões e, ao sair para verificar, cometeu o erro fatal de se aproximar. Vestindo apenas pijamas e com uma lanterna na cabeça, ela se deparou com o animal, que pesava cerca de 290 quilos e estava ativamente se alimentando. O urso levantou a cabeça e a identificou como uma ameaça em potencial ao seu alimento, o que desencadeou uma reação defensiva imediata.
O ataque começou com uma carga explosiva do animal, que percorreu a curta distância até ela em menos de 3 segundos. Ao tentar correr de volta para a barraca, Imadigen ativou o instinto de perseguição do urso, agravando ainda mais a situação. O animal a atingiu por trás com um impacto brutal, arremessando-a ao chão sobre um terreno rochoso. O choque inicial já causou ferimentos graves, mas o urso continuou o ataque. Com as garras afiadas, ele rasgou as costas e a lateral do corpo dela, causando lacerações profundas que cortaram músculos e fraturaram várias costelas e vértebras. O peso do animal pressionava sobre seu corpo enquanto as mordidas e arranhões continuavam. As mandíbulas do urso se fecharam sobre o pescoço e o ombro de Imadigen, aplicando uma força de mordida esmagadora que destruiu estruturas vitais. O ataque rompeu artérias principais e esmagou vértebras cervicais, além de comprometer sua via respiratória. Os gritos dela ecoaram pelo acampamento, acordando Emma e Lucas, que permaneciam dentro da barraca, em estado de choque e sem reagir. O ataque durou menos de 30 segundos, mas os ferimentos foram devastadores. A combinação de perda massiva de sangue, trauma na coluna e danos na garganta resultou em morte quase imediata. Após matar Imadigen, o urso permaneceu na área por horas, alimentando-se dos restos espalhados do cooler. Emma e Lucas só saíram da barraca após o amanhecer. Em silêncio, caminharam por quase 10 quilômetros até o posto de guardas florestais mais próximo para relatar o ocorrido. A investigação conduzida pelo Serviço Nacional de Parques concluiu que o ataque foi totalmente evitável, causado pela negligência no armazenamento de alimentos e desrespeito às orientações de segurança em áreas com presença de ursos. Foram encontradas diversas violações das regras, todas diretamente ligadas à atração do animal. A dor da perda foi ainda maior para a família de Imadigen, pois sabiam que a tragédia poderia ter sido impedida com medidas simples. O caso reacendeu discussões sobre a necessidade de reforçar a educação sobre segurança com ursos em parques nacionais. As autoridades enfatizaram que conflitos entre humanos e ursos quase sempre são resultado de falhas humanas, e não de comportamento agressivo espontâneo dos animais. Número 4. A caçada desastrosa de Daphne Thorne na África do Sul. Enquanto Imadigen Scott perdia a vida nas florestas montanhosas de Montana, do outro lado do mundo, em pleno continente africano, Daphne Thorne estava prestes a descobrir que seu luxuoso safari de caça acabaria se tornando muito mais perigoso do que ela jamais imaginou. Era dia 18 de junho de 2018, quando um grupo de executivos norte-americanos desembarcou em uma concessão privada de caça na região do Grande Kruger, na África do Sul. A savana se estendia até onde a vista alcançava, sob o sol escaldante africano. Árvores de acácias esparsas e densos matagais de mopane criavam um mosaico de paisagens ideais para a caça de grande porte. Era o coração da chamada Terra dos Grandes Cinco, onde alguns dos predadores mais perigosos do planeta circulam livremente por milhares de hectares de natureza intocada. A estação seca havia concentrado os animais ao redor das fontes de água restantes, tornando os encontros com a fauna selvagem mais frequentes e, por consequência, mais arriscados. Daphne Thorne, uma banqueira de investimentos de 38 anos, vinda de Nova York, havia organizado a cara expedição de caça como um retiro corporativo, com a intenção de impressionar seus parceiros de negócios. Apesar de sua confiança e do alto poder aquisitivo, Daphne tinha pouca experiência com caça de animais perigosos, tendo caçado apenas cervos de cauda branca e pequenos mamíferos em ocasiões anteriores. Seu desejo era claro. Queria abater um leão para exibir em sua sala de troféus, algo que considerava o ápice do sucesso. Seus dois sócios tinham um perfil semelhante. Pouca vivência em caça perigosa,
mas muitos recursos para bancar a aventura. O grupo contratou um caçador profissional, com décadas de experiência em caça de grande porte no continente africano. Durante a reunião inicial, ele fez diversos alertas sobre a complexa dinâmica social dos leões e os riscos extremos envolvidos ao seguir um felino ferido em vegetação densa. Reforçou a importância de atirar com precisão e manter a formação correta durante situações de rastreamento. O caçador profissional também mencionou comportamentos incomuns dos leões na região. Os leões africanos são alguns dos predadores mais temidos do mundo. Fêmeas adultas pesam até 127 quilos e possuem força, velocidade e inteligência excepcionais para a caça. Caçam em grupos coordenados, utilizando táticas de emboscada desenvolvidas ao longo de milhões de anos de evolução. Esses felinos podem atingir velocidades superiores a 56 km por hora e possuem garras afiadas como navalhas, capazes de causar ferimentos devastadores. Suas mandíbulas exercem uma mordida poderosa, capaz de romper artérias principais. Quando feridos, os leões se tornam extremamente agressivos e utilizam estratégias de caça em grupo para emboscar humanos com precisão mortal. O erro fatal aconteceu no terceiro dia da expedição, quando Daphne avistou, entre a vegetação de Mopane, o que acreditava ser um leão macho, a cerca de 75 metros de distância. Ansiosa para garantir seu troféu, ela disparou rapidamente, sem identificar com clareza o alvo. O tiro acertou, na verdade, uma leoa, ferindo-a gravemente, mas sem matá-la. O animal ferido sumiu imediatamente no matagal. Mesmo após os alertas do caçador para aguardar, Daphne insistiu em seguir o rastro de sangue. O grupo entrou no terreno fechado sem manter a formação correta. Apesar do caçador profissional liderar o avanço, Daphne permaneceu perigosamente próxima, saindo da posição várias vezes para tentar manter contato visual com o rastro. Esse erro crítico os colocou em perigo extremo, já que a vegetação densa favorecia totalmente os predadores. A leoa ferida havia se reencontrado com pelo menos outras 2 leoas do mesmo grupo, que estavam escondidas nas proximidades. Enquanto os caçadores seguiam a trilha de sangue intermitente, caminharam diretamente para dentro de uma emboscada planejada pelos felinos. O ataque começou de forma repentina quando a leoa ferida surgiu da lateral esquerda em uma carga veloz, mirando diretamente em Daphne, a fonte de seu ferimento. O animal, com cerca de 127 quilos, atingiu-a em velocidade máxima, arremessando seu corpo cerca de 2,5 metros para trás, fazendo com que o rifle de Daphne fosse lançado para longe. As mandíbulas da leoa se fecharam imediatamente em torno da garganta e do pescoço de Daphne, exercendo uma pressão brutal que rompeu a artéria carótida e esmagou sua traqueia. Em segundos, uma segunda leoa se juntou ao ataque, usando as garras para dilacerar o abdômen e o tórax de Daphne. As garras de cerca de 10 centímetros abriram feridas profundas, causando hemorragia interna massiva. Daphne sequer conseguiu gritar. A mordida no pescoço bloqueou totalmente sua capacidade de vocalizar. O ataque coordenado durou cerca de 1 minuto, com as 2 leoas focando nas regiões mais vulneráveis do corpo. O caçador profissional disparou várias vezes, matando a leoa principal e forçando a segunda a recuar. No entanto, os danos já eram irreversíveis. Daphne sofreu um trauma de garganta tão severo que teve os vasos sanguíneos principais rompidos e a via respiratória completamente destruída. A morte ocorreu em menos de 6 minutos, devido à combinação de perda massiva de sangue e asfixia. As leoas restantes recuaram para dentro da mata após os tiros do caçador. As autoridades sul-africanas abriram uma investigação sobre o incidente e o classificaram como acidente de caça, causado pelo descumprimento dos protocolos de segurança para a caça de animais perigosos. A família de Daphne enfrentou o luto com ainda mais angústia,
sabendo que a tragédia poderia ter sido evitada com o mínimo de cautela e respeito às orientações profissionais. O caso gerou debates entre caçadores profissionais sobre a responsabilidade de educar melhor seus clientes e reforçar os limites de segurança durante expedições. A vida de Daphne Thorne terminou tragicamente na selva africana. Mais do que relatos de ataques, essas histórias são lembretes poderosos de que respeitar o instinto dos predadores, seguir protocolos e reconhecer os próprios limites não é sinal de fraqueza, é uma questão de sobrevivência. E, às vezes, a diferença entre voltar para casa ou não está justamente na decisão de recuar quando a natureza dá seus primeiros avisos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos, clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!